Hoje a gente vai ter uma das aulas mais doidas de biologia, né? Comigo, porque vai ser um monte de células falando de células. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, assina minha chamadinha dando like nesse vídeo e bora falar sobre células. Vamos falar de citologia então? A gente começa falando de citologia mostrando essa imagem de célula aí que vocês estão vendo, maravilhosa, né? Essa célula linda, linda, linda. E a gente começa falando sobre as partes dela, né? O que é uma célula, né? Como que a gente pode ver essa célula? Primeira coisa, a célula tem uma membrana plasmática que limita ela, separa ela do resto do meio extracelular. Então ela separa, ela pode ter uma composição diferente do meio intracelular para o meio extracelular. Outra coisa é que a célula tem um citoplasma ou hialoplasma, dependendo do livro e da referência que vocês vão encontrar. Hialoplasma para mim é só a parte líquida. Citoplasma ele envolve tanto aquela parte líquida do citosol realmente e as organelas. E ela tem um material genético que aqui está representado dentro do núcleo, mas não necessariamente vai ser dentro do núcleo. Então aqui nessa região nós temos o que? A carioteca, que é a membrana nuclear. Beleza? Bora falar mais um pouquinho sobre isso. O que é citologia então? O que significa a palavra citologia? Citologia, cito de célula e logia de estudo. Então citologia é o estudo das células. E a gente tem células de várias formas, de vários formatos, tá? Desde o espermatozoide, que tem um formato totalmente diferenciado, aos neurônios, a célula dos óvulos, então elas têm vários formatos. Então aqui, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de macrocélulas, né? A gema do ovo é um exemplo de macrocélula, né? Então a gente teria o citoplasma, a membrana plasmática, que é aquela membrana que algumas pessoas tiram porque dizem que dá gosto no pudim, certo? O citoplasma, que vai estar aqui no meio, que seria a gema propriamente dita. E alguns de vocês já devem ter visto o núcleo, né, que é uma manchinha um pouquinho mais amarelinha, mais laranjinha que eles têm aqui. Outro exemplo que a gente tem seria as laranjas, né, que eles possuem os alvéolos aqui, que estão representando, cada região chama de um jeito, os alvéolos que são células, e essa alga também é um exemplo de macrocélula, tá? Ela todinha é uma célula única, ok? Só que quando a gente fala de citologia, a primeira coisa que vem à mente da gente é que quando descobriu-se a célula? Hoje é lógico, a gente sabe, né, desde as crianças menores, sabe o que é célula, que nós somos formados por esse tijolinho chamado células, né? Mas eu gostaria que vocês entendessem que a célula, ela só passou a estar presente na vida da humanidade, digamos assim, a partir do momento que se inventou o microscópio, tá? E o Zacarias foi o primeiro que fez um microscópio, digamos assim, com uma lente que deu essa estrutura mais ou menos como se fosse uma lupa, que era uma estrutura que dava para aumentar esse microscópio, dava para aumentar 30 vezes, então ele foi o primeiro. Depois o Anton fez esse outro microscópio, ele foi o primeiro a observar seres vivos em microscópio, né? E aqui era o lugar que se colocava a amostra, esse microscópio dele é um pouco diferente, e ele conseguiu um aumento de 200 vezes, ok? E por último o Hooke, que fez um microscópio com duas lentes, que é um microscópio que a gente chama de microscópio composto, e ele observou as células de cortiça e foi o primeiro que utilizou o nome célula. Então, porque ele imaginava que era um organismo vazio, que é uma estrutura vazia, e ele deu o nome de célula por causa disso, de célula, de vazio, ok? E em 1838 a gente tem esses dois caras, o Schwann e o Schellinger, que deu o nome, criou a teoria celular. E essa teoria celular ela é importante porque ela diz assim, que todos os seres vivos são compostos por células. Então a frase que eles usam é essa que está escrita aí, a célula é a unidade básica da constituição e do funcionamento de todos os seres vivos. Então, se não tem célula, não é ser vivo. Aí é nisso que a gente entra nos vírus, como os biólogos, os pesquisadores, né, os grandes pesquisadores da área, alguns defendem o fato de ser considerados vírus seres vivos e outros não. Por quê? Porque a primeira teoria que fala sobre seres vivos fala que todos eles têm que ser compostos por células.
E os vírus não têm células, né? Eles são compostos por capsídeo, por outras estruturas que são muito diferentes da estrutura celular. Essa é uma das coisas, né? Essa é uma das coisas, tudo bem? E daí, continuando, a gente tem dois tipos de microscópio. Um microscópio de luz, a grosso modo, e um microscópio eletrônico. O microscópio de luz, ele vai ser aquele microscópio que vai utilizar como a luz para observar as suas amostras. Quanto mais fina for a amostra, né, mais a luz, facilidade a luz terá de atravessar essa amostra, ok? E, consequentemente, melhor vai ser a imagem que o observador vai ver. Ok? Então a gente tem duas lentes aqui que são chamadas de ocular, que ficam próximas dos olhos, que elas têm um aumento de 10%, e essas lentes aqui que são chamadas de objetivas, que têm um aumento de 4, 10, 40 e 100 vezes. Lógico que se eu estou observando na lente de 4, 10 vezes 4, 40 vezes. Se eu estou observando na lente de 100, 100 vezes 10, 1000 vezes. Então ele é um microscópio que, teoricamente, ele consegue, né, ele tem uma ampliação de 1000 vezes. Mas o 1000 a gente tem que usar um óleo chamado de óleo de imersão, tá? Até para diminuir o atrito entre a objetiva e a lâmina e a lamínula, que é onde a gente vai colocar o material que vai ser observado. Além desse microscópio, que é o mais comum, principalmente nas escolas, a gente tem um outro chamado estereoscópio, que também funciona através da luz, que a gente colocou o apelido nele de lupa. Então a lupa é um outro tipo, né, de microscópio de luz, digamos assim. E a gente tem também o microscópio eletrônico, né? E o microscópio eletrônico também existem dois tipos. O microscópio eletrônico de transmissão, que é esse microscópio aqui. Essa daqui sou eu observando o meu material de doutorado no microscópio eletrônico de transmissão. E o microscópio eletrônico de varredura. O microscópio eletrônico de transmissão, ele pode ter um aumento, né? A literatura diz, de até 1 milhão de vezes. E o microscópio eletrônico de varredura, de 300 mil vezes. Então, a transmissão, ele também pode ser chamado de MET, tá? Microscópio eletrônico de transmissão. E esse de MEB, microscópio eletrônico de varredura, eles têm esse diferencial. A varredura, ela faz uma varredura em cima da sua amostra. Então, a imagem que a gente vai ver é uma imagem topográfica. O transmissão, o material é cortado com uma navalha de diamante, e o feixe de elétron atravessa a sua amostra, tá? É diferente. Na varredura, a gente faz um tratamento com ouro. Então, os elétrons batem e retornam. Então, não precisa atravessar a sua amostra, ok? E na transmissão, sim. Quer ver, ó? Eu coloquei esse slide para vocês com o T-Cruzi, que é um protozoário causador da doença, causador da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi. Desse lado aqui, a gente vai ter ele sendo observado no microscópio eletrônico de transmissão. Percebam que eu consigo ver um núcleo, eu consigo ver o complexo de Golgi, eu consigo ver estruturas internas da célula desse protozoário. E aqui eu vejo a imagem dele topográfica. Então aqui eu tenho uma microscopia eletrônica de transmissão e aqui eu tenho uma microscopia eletrônica de varredura, ok? E como que eu posso classificar as células? As células podem ser classificadas de acordo, né, os indivíduos podem ser classificados de acordo com o número de células que eles têm. Em como unicelular, quando eles forem compostos por uma única célula, né? Acho que isso é claro para todos nós. E pluri ou multicelular, quando ele for composto por várias células. Tá? Então aqui eu teria várias células, certo? E ali eu teria uma célula. Como que vai ser isso, né? Por exemplo, aqui, nesse caso, o T-Cruzi, que eu mostrei para vocês, que é um protozoário, né? Os protozoários são unicelulares. Já um exemplo que a gente teria de pluricelular ou multicelular, a gente poderia ter uma planta, ou nós, seres humanos, né? Também somos compostos por mais de uma célula, ok? Aqui eu trouxe para vocês a ameba, que é um protozoário também, vocês conseguem ver ela ali, né? Ela é composta por uma única célula, então ela consegue exercer N atividades, né? De locomoção, de gestão, né? Através da fagocitose, com uma única célula, beleza? E aqui nós temos um tecido vegetal, olha só, a gente está entrando dentro da folha do vegetal, e a gente consegue ver que ele é considerado multi ou pluricelular, porque ele é composto por várias células
e essas células se organizam em forma de tijolinho, e aquela estrutura verdinha que vocês estão vendo ali se mexendo, a gente chama de cloroplastos, ok? E quanto ao tipo de célula, como que eles podem ser classificados? Em procarióticas, né, as células, e os indivíduos que têm células procarióticas são chamados de procariontes, ou a gente pode chamar essas células de eucarióticas. E os indivíduos que têm células eucarióticas são chamadas de eucariontes. O que é pró? Pró é igual pré, aquilo que vem antes. E cário? Cário vem de carioteca. Tá? E o que é a carioteca? É a membrana do núcleo, né? Então é a membrana do núcleo. Membrana nuclear, na verdade. E eu vem de verdadeiro, de verdades, né? Não sei da onde, mas tudo bem. E cário aqui novamente núcleo, ou carioteca. Vamos associar com carioteca que fica mais certinho. Então, procarióticas são aquelas células que não possuem carioteca e, consequentemente, não possuem um núcleo organizado. Carioteca, que é a membrana do núcleo, tá? Então, não, a grosso modo seria não possui núcleo. E eucarióticas são aquelas que possuem a carioteca, tá? Que é a membrana do núcleo. Tudo bem? Vamos olhar então uma imagem falando sobre isso? Olha só, nessa imagem nós temos uma célula bacteriana e eu espero que vocês consigam observar ali que o material genético dela, o DNA dela, não é que ela não tem DNA, ela tem. Olha só, esse material genético dela, ele está disperso, ele não está separado, tá? É um material genético circular, com vários círculos, mas ele não está separado do citoplasma, do hieloplasma. Tá? E a gente tem outros pedaços inclusivos aqui nesses plasmídios, que é uma das causas de resistência bacteriana, pode ser, ok? Mas a gente tem um material genético maior, a molécula maior de DNA aqui. Já nas células eucarióticas, a gente tem o quê? A carioteca, que é a membrana do núcleo. Então, eu tenho a maior parte do material genético, os cromossomos, eles estão organizados dentro do núcleo. Kátia, mas eu tenho material genético fora? Tenho, no caso aqui dentro das mitocôndrias. Tudo bem? Aqui a gente tem as mitocôndrias. Mas o material genético mesmo, os cromossomos, né, eles estão organizados dentro do núcleo. E esse núcleo aqui, no caso, a gente ainda consegue visualizar o nucleolo, que é responsável pela formação do RNA ribossômico, ok? Olha só, então aqui a gente consegue ver de novo esse material genético das células procarióticas, né? Então é uma bactéria, um procarionte. E aqui nessa outra célula, 3D também, a gente consegue ver esse material genético dentro da carioteca. Então a carioteca aqui está representada em amarelo e o material genético nesse azul aqui, quase roxo. Joia? Então bora fechar a nossa aula de hoje? O que é a citologia, então? A citologia é o estudo das células. E o que ela nos diz? Ela nos diz que todos os seres vivos são compostos por células, né? E daí a gente tem a questão dos vírus, nessa daí, que eles são acelulares, então muitas vezes eles não são classificados como seres vivos por causa disso. E essas células, então, esses organismos, eles podem ser classificados de acordo com o número de células que eles têm. Quando tem uma só unicelular, quando tem mais de uma pluri ou multicelular. E essas células também, elas são classificadas de acordo com a presença de carioteca, em procarióticas, quando o material genético é disperso no hieloplasma ou no citoplasma, e eucariótica, quando esse material genético é separado por uma carioteca, que é a membrana nuclear, certo? E a gente também tem, dentro da citologia, a teoria endossimbiótica, que fala que de um ancestral, todas as células são originadas de um ancestral procariótico, que o material genético era disperso no hieloplasma. Esse núcleo, esse material genético foi separado no decorrer dos anos, com uma membrana, que hoje a gente denomina ela como carioteca. Alguns seres procarióticos foram englobados, como as mitocôndrias, e deram origem às células eucarióticas heterotróficas, como nós temos hoje. E outras células, além de organelas, como mitocôndria, que no caso as mitocôndrias eram bactérias, eram procarióticos livres, eles englobou um outro grupo de procarióticos chamado, que hoje a gente denomina de cloroplasto, que eram capazes de fazer o quê? Fotossíntese, certo? E hoje, então, nós teríamos a célula eucariótica fotossintética ancestral com mitocôndria e cloroplasto. Tudo bem?
Segue a página, curte e guarda esse mapa conceitual que vai ser útil para vocês. Até a próxima!